Oi, meus alunos, tudo bom? Vim falar com vocês hoje um pouquinho acerca de referências para a pesquisa científica. Eu sei que muita gente tem dificuldade em saber quais referências você pode utilizar, quais referências não pode, que tipo de coisa pode ser acrescida à sua pesquisa científica e que tipo de coisa não pode estar presente nela. Primeira coisa que você tem que entender é que existem fontes que são científicas e fontes que não são, e você precisa considerar quais são as que são e quais as que não são. A primeira dica que eu vou dar para vocês é: existem sites, existem fontes específicas onde vocês podem pesquisar em plataformas, que estão com várias ferramentas, vários elementos de pesquisa científica, ou seja, você vai encontrar artigos, livros, monografias, dissertações que têm um cunho científico, um cunho acadêmico. Enquanto se você fizer a pesquisa em outros sites, direto no Google, de forma mais informal, você vai encontrar referências de pesquisa que não são tão interessantes assim a serem citadas no seu texto, principalmente se você quiser dar veracidade e qualidade nele. Então é interessante que você tenha conhecimento acerca desses sites. Eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, uma lista de vários sites que vocês podem pesquisar. No meu Instagram profissional eu já falei especificamente de cada um deles, mas neles vocês podem encontrar tanto artigos, livros, dissertações, monografias que sejam interessantes para citar nas pesquisas científicas de vocês. Mas vamos lá, continuando. Primeira coisa que você poderia colocar como não se pode citar: blogs são fontes que não são interessantes para se colocar em pesquisa científica, porque não tem um viés científico, um viés acadêmico. A mesma coisa com cursos, livros de doutrina também não são interessantes de você colocar. Por quê? Porque aqueles textos são conceituais, eles não trazem uma problematização científica na maioria deles, e eles não trazem um cunho de pesquisa. Eles querem apresentar conceitos, definições para quem está aprendendo aquele determinado tema. Então também não é muito interessante de serem citados. É interessante que você procure livros que tragam problematizações científicas realmente. Apesar de que existem exceções nesse ramo dos cursos que podem ser utilizados, mas a grande maioria deles não é interessante de ser citados. A mesma coisa também vai, gente, para notícias de jornais. Não é qualquer tipo de jornal que você pode fazer citação como se aquela notícia tivesse uma veracidade ou tivesse um cunho que poderia ser levado à pesquisa. É interessante você considerar o quê? Que dentro da área do jornalismo existe um ranking onde eles colocam os principais jornais que são classificados como os melhores jornais para se fazer notícia. E aí você precisa considerar esses tipos de jornais para levar para pesquisas científicas de vocês. Também vou deixar na descrição do vídeo algumas opções de jornais que vocês podem pesquisar para trazer as notícias como fonte de pesquisa científica dos textos de vocês. Então existem jornais que são considerados com base nesse ranking por força de terem um editorial interessante, por força da quantidade de pessoas que são assinantes deles, ou seja, existem uma forma de contabilizar, computar quais jornais que teriam informações com mais veracidade, com mais chances de integridade, que poderiam ser trazidos para a pesquisa científica de vocês. É interessante trazer pesquisa de jornal, sim, eu acho que dá um tchan na pesquisa, mas precisa ter cuidado com qual jornal que você vai trazer. Outro ponto que também é interessante: mesmo que você vai fazer uma pesquisa de revisão bibliográfica, é interessante que você traga dados. Você também traga uma amostragem quantitativa, uma quantificação daquele problema. Porque sempre que as pessoas veem números, elas se assustam mais. Quando você fala da problemática de mortalidade no Brasil, é preocupante, mas quando você traz números, as pessoas tendem a ficar mais atentas àquilo que você está trazendo. Então, dados também são fontes interessantes de serem trazidas para a sua pesquisa, mas também é preciso ter cuidado com relação a qual local você conseguiu trazer esses dados. Por isso é sempre interessante você considerar as instituições de onde esses dados surgiram. É importante pegar instituições, principalmente públicas, que têm um cunho de fidelidade, um cunho de veracidade daqueles dados que estão sendo apresentados, como IBGE, IPEA, que são fontes mais verossímeis acerca do tema. Também fontes internacionais de algumas instituições como a ONU, que trazem alguns dados que também são interessantes de serem citados. Então é preciso ter cuidado com qual tipo de fonte que você vai utilizar para trazer dados na sua pesquisa científica. Uma outra coisa que também preciso considerar é que na pesquisa científica várias fontes podem ser utilizadas.
E aí você precisa prestar atenção também em não citar fontes que sejam confidenciais, ou seja, se você tem uma informação porque você trabalha em uma determinada repartição e você teve acesso a determinado documento que outras pessoas não podem ter, também não é interessante que você traga na pesquisa científica esse documento, esses dados, a informação que você trouxe lá, porque a cientificidade é a ideia de que você pode refutar a opinião do outro. Você pega a pesquisa do outro, consegue citar, refutar e a partir dele você criar sua antítese e sua síntese. Se você pega uma pesquisa confidencial, que a outra pessoa ela não vai ter acesso, ela não vai conseguir desenvolver pesquisa a partir dela, porque ela não vai ter como ler aquilo que você está descrevendo e acaba parecendo um dogma e não uma pesquisa científica. Então é preciso ter cuidado com relação às referências no tipo de texto que você vai utilizar e na publicidade que aquele texto tem. Outra coisa que é interessante você considerar também é haver um certo equilíbrio acerca das fontes que você vai trazer. É interessante você trazer fontes diferentes, ou seja, fazer referências, citações com base em jornal, notícias, né? Artigos científicos, livros, dissertações, monografias, dados com bases oficiais, ou seja, você fazer essa diversificação acerca do que você vai trazer nas referências, porque mostra que você realmente fez um cuidado como pesquisador, você realmente procurou o que está se falando disso em vários âmbitos e em várias situações. Se você só se utiliza de dados da mesma natureza, parece que você não fez uma pesquisa robusta, aprofundada e realmente interessante. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é com relação à citação de sites. Muita gente gosta de citar sites, mas é interessante você considerar que tipo de site você está citando. Se for um site oficial do governo, de uma instituição, de uma fundação, que traga uma informação que só aquele site pode trazer, não tem problema ser citado. Agora, se é uma informação de blog, como eu tinha falado para vocês antes, né? Parece mais uma informação trazida por alguém que não trouxe muita base científica, que não tem referenciais, não é interessante também ser citado. É preciso ter cuidado com relação às fontes e sites e também não exagerar muito, gente. É sempre importante você trazer sites, mas levando em consideração outras fontes que não sejam online, não sejam no meio de pesquisa do Google. Ou seja, que você trouxe um livro, uma revista científica, um artigo científico que você teve acesso por outro meio, que não digital, para também dar ao leitor a ideia de que você realmente pesquisou. Então é interessante que você faça esse referencial. Assim como, gente, tomar cuidado com a metodologia, ou seja, trazer nas suas referências, no seu texto, né? E por consequência, nas referências, pesquisas de vários métodos possíveis. Métodos qualitativos, quantitativos, bibliográficos e documentais, para você mostrar que você realmente trouxe um aparato geral, que seria uma pesquisa não só exploratória, né, mas descritiva acerca do tema. Então é interessante que você tome esse cuidado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o like. Se acharem que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhem com os amigos. E não esqueçam de se inscrever no canal. Beijo, obrigada!